implementada do que numa empresa pública quase que viciada do que numa empresa privada. Então eu vou falar um pouquinho disso, né, e obviamente vamos colocar aqui para perguntas, mas começando aqui com essa agenda, algumas coisas que até eu não sabia, né, 170 bilhões em ativos, assim, é uma das 16 maiores do mundo enquanto empresa privada, é hoje a quarta maior, era a quinta, em geradora hidrelétrica ou empresas ligadas à energia renovável do mundo. Então nós estamos falando de um patrimônio realmente que foi montado aqui no Brasil. Em termos de ideias, assim, 1/3 da capacidade de geração brasileira, metade das linhas de transmissão e da capacidade de transmissão é quase 70%. Então, quer dizer, é uma empresa que o Brasil tem uma enorme dependência. Eu costumo falar, foi a empresa que fez a renovação das concessões no estado em que vocês conhecem, e ao fazê-lo, né, ela hoje permite que a tarifa brasileira de transmissão seja algo como em torno de 20% mais barata, porque ela, com 80% de adesão dos 100 que a gente tinha aqui, ela acabou produzindo esse efeito. Então nós temos uma tarifa que é artificialmente mais barata, porque a Eletrobras é muito mais barata. Um efeito semelhante a esse, na casa de 10%, acontece na geração, onde praticamente 1/3 da capacidade de geração foi renovada naquelas condições que vocês conhecem, né? Nós tomamos uma decisão estratégica de se focar nos dois negócios que nós temos relevância, geração e transmissão, e saída de distribuição. Então, apesar de nós ainda termos 4.300.000, quando eu entrei a gente tinha 7, nós já vendemos uma distribuidora e espero que a gente consiga vender as outras 6 até o final deste ano. E aí nós tomamos também uma outra decisão de sair da gestão dos fundos setoriais, né? Que era algo que a gente sempre foi contestado. Eu acho que, olhando, aguardando a companhia, talvez não seja correta essas colocações, mas a verdade é o seguinte, ela não é unânime, e nem de um lado e nem do outro. E para uma empresa que na nossa situação, é melhor que a gente saia disso e se foque realmente na operação dessas grandes usinas, são mais de 200 usinas, e no sistema de transmissão. Aqui começa talvez o começo dos problemas de gestão da Eletrobras, né? Parece que é uma estrutura simples, né? São 17 subsidiárias, né? E aí a particularidade é o que aconteceu nos últimos anos. Em 4 delas, Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul, nós botamos 178 SPS embaixo. E cada SPE com aqueles requintes de crueldade para quem paga, né? Com diretoria, com conselho, é um negócio muito difícil de tocar. E nós ainda temos uma empresa de participações que tem 26 participações relevantes de setorado. Uma irrelevante que a gente tem é 0,5% da Juc, né? Mas 0,5% não é relevante em lugar nenhum de uma empresa daquele tamanho. Mas nós temos quase 40%, por exemplo, da CETEP. Então, esse tipo de participação nós temos, e tudo isso virou garantia para empréstimo compulsório. A companhia tem uma... Aliás, não é nem dela, né? Quer dizer, o empréstimo compulsório houve um questionamento na justiça por conta dos planos econômicos, né? E os planos econômicos, o expurgo de inflação em plano econômico deu um direito estabelecido por alguns juízes e que a companhia provisionou 14 bilhões de reais. E para fazer frente a isso, entregou as ações de tudo que ela tinha. Por isso, então, o mais fácil para reestruturar a companhia era vender participações em bolsa, que já tem um preço de mercado. Isso nós não podemos fazer. Então aí vocês vão ver, hoje a gente fala um pouco das vendas em SPS. É uma companhia interessante porque quando a gente fala também de Brasil fora, né, vocês veem a estrutura de ações, ela é listada em 3 lugares no mundo, São Paulo, Nova York e Madrid. 20% das ações ordinárias estão em free float, 20% 20% delas são preferenciais, e nas preferenciais mais de 80% é free float, está privado. E hoje 36% então do capital da companhia está em mercado, sendo que nas preferenciais metade é fora do Brasil e nas ordinárias praticamente metade também fora do Brasil, do que está em free float. Então o que acontece com a Eletrobras acaba contaminando de alguma maneira a percepção de Brasil
em vários continentes, para além do nosso. Né? Muito bem. E aqui um pouco do drama que a gente viveu, uma companhia que cresceu muito, e cresceu muito especialmente nos últimos 5 anos, onde ela se envolveu nos grandes projetos de geração estruturante, né? Então Belo Monte, Telespires, Giral e outros, né? E se envolve ainda, tem desafios grandes para terminar obras. O próprio Belo Monte a gente deve terminar uma parte neste ano aqui, que seria a energia assegurada, mas ela só termina efetivamente em 2019, final de 2019. Mas esse ano nós conseguimos pelo menos terminar Telespires no ano passado, Telespires, Giral e Santo Antônio. Mas ainda temos por Mauá, uma termoelétrica, São Manuel, várias eólicas, Sinop, e ainda está envolvida nos projetos estruturantes para frente, Tapajós, etc. Sem falar de Angra, né, que nós temos aí uma pendência. Né? Essa é uma obra que a gente interrompeu. Na área de transmissão, a mesma coisa. A impressão que eu tive, assim, ao entrar na Eletrobras, parece que transmissão só fizemos nós aqui. Parece que o que foi feito de transmissão foi feito na margem, nos leilões recentes. É uma coisa relativamente pequena diante daquilo que foi construído aqui. E ela está envolvida, como vocês veem aqui, nos grandes projetos na BMTE, que traz energia de Belo Monte. Ela tem 49%, e a Madeira ela tem nos 2 bipolos. Então as grandes linhas também têm uma participação relevante da Eletrobras. E aqui, talvez em 4 slides, dá para entender por que a gente chegou nessa situação difícil. No slide de cima, eu brinco, o pessoal fala assim, eu coloquei em vermelho o que parece ser a receita é a nossa despesa. Então... E essa que é a crueldade. Em verde a receita. Né? Vocês veem que teve lá 579, né? E ela, de fato, tirou praticamente 30%, 25% da receita da companhia, mas a gente reagiu com a despesa como se nada tivesse acontecido, com requinte de crueldade. Né? Então, essa situação. A despesa que a gente podia falar assim, que é gerenciável com o amarelo, praticamente não se mexe ao longo desse período. Né? É um negócio interessante. No lado direito, você vê o que acontece com o EBITDA da companhia. Já não era uma Brastemp, tá? Ele vai a zero e fica rodando assim, muito próximo de zero. E o que é pior, né? Eu vou mostrar um pouco para frente, toma financiamentos muito caros, especialmente depois que perde o grau de investimento, e aí o desastre é enorme. Quer dizer, ela acumulou em 4 anos mais de 30 bilhões de prejuízo. Como é que financiou esse prejuízo? Abatendo do patrimônio líquido. A companhia completou uma semana atrás 55 anos e ela em 4 consumiu metade do seu patrimônio. Em 4. E tomou dívida, né? Como vocês veem aqui, foi de 20 bilhões para 45 bilhões de reais. Porque ela se envolveu do lado direito embaixo com o maior programa de investimento da sua história, aquelas obras que eu há pouco fiz referência. Vocês vão perguntar como é que essas coisas aconteceram, né? Eu diria assim, em grande medida por conta de governança, ou de falta de governança. Né? Aqui alguns dos colegas aqui do setor sabem que as nossas ditas controladas são conhecidas no mercado como as descontroladas da Eletrobras. Né? E a partir disso, quer dizer, óbvio, não existe um alinhamento estratégico entre a holding e essas controladas. Isso agrava na medida em que você faz investimentos em SPS, na quantidade em que fez, não há como governar isso, a companhia não era preparada para isso. É lamentável dizer que as taxas de retorno dessas SPS, na maioria delas, assim, 90% delas abaixo do custo de capital da companhia. Nós temos até a SPE que abriu e não fechou, e ela continua aberta, mas com conselho fiscal, etc. No dia que eu cheguei há 10 meses atrás, nós tínhamos dívida com todos os nossos parceiros de geração. Na área de distribuição, a dívida com fornecedores e com geradores, assim, extraordinário. Nós gastamos mais de 2 bilhões para colocar em ordem só o que devia no curto prazo. A boa notícia é que nós pagamos tudo o que nós devíamos. Então, se a gente for olhar, no final de 2016, nós não tínhamos dívida com nenhum parceiro de geração e paramos de atrasar todos os projetos, como nós éramos a causa dos atrasos dos projetos. Pagamos todo, até o que, dia 5 de agosto, que é quando os distribuidores passaram para o novo regime, tudo que a gente tinha foi pago.
E na área de transmissão, sim, nós começamos o ano com 109 obras em atraso, terminamos com 82, 47 delas terminam neste ano. Então, tudo que também era atrasado e com prioridade aqui os sistemas de geração que já estavam prontos e que não estavam ligados. Então, isso... Eu ontem até estava num evento de solar, nós acabamos de ligar aquela usina da Enel Green Power, que já estava pronta, mas não era ligada no sistema porque não tinha uma linha de transmissão, nós concluímos ela. Então, um esforço muito grande também na área de recuperar os projetos. Mas uma coisa que chama muita atenção na governança, no brinco com alguns colegas da CPFL aqui, eu tive uma única vez na CPFL e nós tivemos uma deficiência significativa em balanço, que é uma coisa que é tratada internamente, né? Os colegas sabem aqui que a gente sofreu muito aquilo, mas é aquela coisa de você tomar a segunda época pela primeira vez na sua vida, estudar as férias inteiras, decorar o livro de trás para frente e tirar 10. Foi o que a gente fez na CPFL. Nós tínhamos aqui 6 fraquezas materiais há 4 anos na companhia. O número de deficiências significativas também é grande. Eu vou mostrar um pouco mais para frente. E isso é só um sinal de que não temos um problema sério. Você tem ações que estão na Bolsa. Vocês devem lembrar também que, fruto do problema de Lava Jato, as nossas ações, o nosso 20F não foi registrado por 2 anos seguidos. Foi o primeiro evento desse tipo na Bolsa. E nós ficamos com as nossas ações suspensas. Saíram do pregão e foram para balcão. Sendo que vocês viram que uma boa parte do nosso free float está lá. Então, era uma situação caótica, né? Nesse sentido, uma parte do problema tá aqui, né? Eu coloquei o tema da operação. Por que a gente gera prejuízo, né? Do lado esquerdo está o nosso custo real, do lado direito o nosso custo coberto por tarifa, né? Então vocês vejam que na área de distribuição, o nosso custo real é 70% maior do que o custo regulatório. Na área de geração e transmissão, ele está na casa de 43%. No todo, o nosso custo é 50% maior do que a tarifa cobre. Então você tem um buraco da ordem de 3 bilhões e 800 gerado anualmente se nada for feito. Aí tem uma coisa que eu brinco com as pessoas, né? Eu falo assim, olha, como é que isso está dividido lá? 6 mil pessoas nas distribuidoras, e aí aquilo que vai ser foco da companhia, que é a geração e transmissão, especialmente aquelas 4 grandes empresas, Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul, 2.200 pessoas comandando os nossos negócios. Comandando 17 mil pessoas. Então, 2.000 comandando 17 mil. Né? Que estão lá, o que eu falo, o pessoal do chão de fábrica e esse de baixo aqui, 8.700 pessoas que tocam o negócio. E tem as outras 8.500 tomando conta do negócio, sendo 2.200. É o que eu digo assim, metade no carpete e metade no chão de fábrica. Né? Vocês devem imaginar que o nosso problema, em termos de custo, está na metade do carpete. Né? E é mesmo. E com uma característica também interessante, um quadro, eu gosto de usar esses 2 exemplos aqui. Quantas pessoas vão tomar conta dessa companhia para frente? Bem, estão com menos de 30 anos, 4% das pessoas. E 45% delas em condição de aposentadoria. Né? Sendo que 30% aposentadas, efetivamente. Né? Aí tem o problema mais recente, que é aquilo que eu falei do financiamento. O Brasil perde o grau de investimento, ela tem que tomar financiamentos em bancos públicos, né? Financiamentos camaradas, a CDI mais quase 6%. Né? Vocês lembram que na média as nossas SPS rendem menos de 5%. E aí vocês veem no gráfico do lado direito em cima, né? Nossa média de custo estava rodando em torno de entre 7 e 8%, e nós passamos a tomar dinheiro a 17 e 19%. Né? É uma combinação bombástica. Para um aumento de dívida de 15% em cima, vocês veem que o aumento do serviço da dívida foi de 58%. Isso no ano de 16 até o terceiro TRI. Esse número é maior, ele chega em torno de 75%. Então sobe 15% e 75% o serviço da dívida. E essa é uma coisa que foi interessante, nós começamos a operar os indicadores
de dívida líquida sobre EBITDA pela primeira vez aqui, a partir do nosso segundo TRI do ano passado, e descobrimos que nós tínhamos 8,8 vezes. Eu falei, as pessoas falaram, mas isso é bom ou é ruim? Eu falei, olha, eu vou dar uma dica aqui. O Grupo Rede faliu com 5,8, né? A Oi entrou em recuperação judicial com 6,5, alguma coisa em torno disso. Então a nossa situação assim é gravíssima. Nós já ou nós estamos no céu ou no inferno, né? Por exemplo, que claramente assim nós estamos em estado de morte. Então é uma situação, parece mais parecido com o inferno. Né? Muito bem. Aí então fizemos um plano de negócio que soltamos aqui com praticamente 100 dias de gestão no ano passado, foi em novembro. Então a boa notícia é, tem saída a companhia? Tem. Saída apoiada em 3 pilares. Quer dizer, todas aquelas fragilidades de governança, a gente vai ver, por exemplo, nas fraquezas materiais, pela primeira vez em 5 anos, nós reduzimos 2 das 6. Isso foi feito em 5 meses. Poderiam ter sido 3. Nas fraquezas, nas deficiências significativas, nós reduzimos 50%. Então, quer dizer, tem saída. Né? A governança, o alinhamento estratégico, o governo, nós colocamos lá da seguinte maneira: nós precisamos controlar essas empresas. Então, a negociação foi no seguinte sentido. Óbvio que é mais difícil você vai indicar fulano, Beltrano. Eu não preciso necessariamente fazer indicação de pessoas, mas eu preciso ter o poder, né, ou ter a capacidade de interagir para tirar. Né? Então, é via conselho. Então, nas 17 subsidiárias, a presidência do conselho é integralmente da Eletrobras. Nas 4 grandes, presido eu. Nas demais de transmissão, o diretor de transmissão, na de geração, o de geração e na de distribuição, nós conseguimos colocar um segundo membro do conselho nessas empresas. Nunca tivemos um segundo membro. E aí, em função da avaliação que a gente tem de, olha, é mais importante trabalhar com financeiro, compliance, coisas desse tipo, tentando agregar esse tipo de conhecimento no conselho. E o terceiro é o presidente da companhia, que é vinculado a gente, de alguma maneira, orientado em termos de voto e veto pela companhia. Então passou a ter um alinhamento muito forte. É óbvio que é um processo não simples de fazer, não natural de as pessoas receberem, mas nós temos sido bastante efetivos nisso. Nós temos um programa importante de redução de custos, com programas de demissão voluntária, implantação de centros de serviço compartilhado. Nós temos que reduzir os nossos custos em mais ou menos 30%. Da diferença que nós temos. E temos que, obviamente, não podemos resolver todo o nosso problema de gap com redução de custos. A empresa não opera. Nós temos que criar também instrumentos para aumentar a nossa receita ou a nossa eficiência em receita. Eu vou falar de alguma coisa. E o tema da disciplina financeira, de tal maneira que a gente possa reduzir o nosso endividamento de 9 para menos de 4 vezes, que é bastante compatível aqui com o tamanho das nossas operações. Vou passar rápido aqui, para a gente não perder muito tempo, mas é dizer, cada plano tem um conjunto de iniciativas, essas iniciativas são acompanhadas trimestralmente junto com o mercado, mensalmente pelo conselho e semanalmente pela empresa. Então, estabelecemos um modelo de gestão com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, no tema da governança, nós estamos alinhando todos os estatutos e alçada de aprovação, nós implantamos um modelo de compliance para todas as empresas, o mesmo modelo. Trabalhamos em cima da eliminação de fraquezas materiais e estamos aqui, né, eu até brinquei com o Pedro outro dia, falei assim, o pessoal está falando assim, eles não conseguiram o selo de governança. Nós fomos a primeira empresa a entrar nesse processo, né, e devemos ter esse selo nesse ano. Então estamos trabalhando aqui, voltando ao Dow Jones, e estamos no ISE também. Então a empresa tem um avanço importante nessa área. Eu acho que a gente tem uma coisa que é perceptível, é essa governança melhor. Aqui, uma mudança importante aqui, na administração, nós estamos seguindo já a Lei 13.303, isso também é um outro dado positivo. Fala assim, olha, pode melhorar? Pode melhorar. Mas ela já estabelece um conjunto grande de restrições. O nosso conselho tem um comitê de pessoas que é liderado pelo Falcone. Então, das indicações que, teoricamente, nós recebemos, algo como 30% tinha algum tipo de desalinhamento em relação à própria lei e em relação, por exemplo, à formação, experiência para a função. Isso não tem... Nova lei, chamada Nova Lei das estatais, a 13.303. Então, isso tem sido muito importante. Quer dizer, acho que a governança se qualificou
em todos os fóruns dela. Nós conseguimos, mudamos aí o nosso código de ética, evoluímos ele, estamos fazendo um programa, estabelecemos compulsoriedade de programas de treinamento para código de ética e para aquele pessoal que é das áreas chamadas de risco, tipo suprimentos, etc. Então conseguimos arquivar o 20F, que estava há 2 anos parado, voltamos a operar na Bolsa de Nova York. Que é o 20F, Né? O 20F é o nosso balanço que tem que ser registrado na SEC, nos Estados Unidos, como é aqui o formulário de referência que você tem que entregar para a CVM. Então, para você operar, você tem que ter isso regulado. Nós éramos a única que não tinha. A Bolsa de Nova York tem 2.700 empresas listadas lá, 27 brasileiras. Então, isso foi uma coisa também muito importante. Nós conseguimos, como falei, reduzir fraquezas materiais e deficiências significativas de forma consistente em pouco tempo. E acho que, especialmente, ligamos a auditoria a todos os conselhos de administração e toda a ouvidoria ao conselho de administração e contratamos um canal privado único para atender a todas as companhias do grupo Eletrobras. Então, começamos a tratar denúncia de uma forma única, por um canal único e privado, né, descontaminado das pessoas na empresa. Então, aqui avanços importantes. Aqui é só para mostrar o que está em azul, é troca de pessoas na diretoria e em verde nos conselhos de administração. Então, você vê que tem uma mudança realmente importante em todas as operações, ou nas principais que estão aqui colocadas. Dá os mais de 70%. Aqui eu já falei sobre eliminação de fraquezas. Aqui são essas fraquezas que a gente tinha colocado. Aqui é o programa do Bovespa, que nós estamos, assim, imagino que até o final do ano nós consigamos esse selo, estamos bastante avançados. No tema da eficiência operacional, que é o principal, eu vou falar de algumas coisas. Uma reestruturação organizacional, aqueles 2.200 chefes, nós tivemos uma redução. Aqui eu mexi nesse. Ele é muito sensível esse seu sistema aqui. Deixa eu... Não, vou colocar aqui já direto aqui. Então aqui tem um potencial de redução de 70 milhões por ano. Então tem uma reestruturação proposta, vou falar dela. Com base naquele conjunto de pessoas em condição de aposentadoria, o tamanho da empresa, nós podemos ter uma redução de 900 milhões de reais por ano. É incrível, uma empresa com 17 subsidiárias, 11 sistemas de informação para ERP, 11. O único comum é o SAP, em 5 versões, uma em cada empresa. É um negócio de... Eu consigo fechar o balanço no 28º dia. Eu fazia na CPFL, acho que do segundo para o terceiro. Né? Então é uma situação bastante complexa aqui. Estamos implantando um centro de serviço compartilhado. Essas 17 empresas fazem a mesma coisa. Grupos de pessoal, emitem olerites com diversas empresas. Então nós contratamos a Hollenberg, estamos implementando já agora em julho o primeiro centro que envolve todas as empresas. Quem está ganhando? Então, neste mês de julho, a gente já começa uma operação no Rio de Janeiro, que é onde tinha os 5 SAPs em versões diferentes, unificado. E em janeiro nós passamos a operar de forma integrada todas as empresas do Grupo Eletrobras. E tanto na aposentadoria quanto nesse caso, nós temos um potencial de redução de 5.000 pessoas de 17 mil. E mais 6.000 que terão que ser privatizadas nas distribuidoras. Então isso faz com que a companhia, ao final desse processo, focado, tenha uma redução de praticamente 50% do seu quadro. Né? Isso é muito bom. Nós também temos aqui, obviamente, custo administrativo. Vou dar um exemplo. Né? Todas as empresas tinham escritórios de representação em Brasília, presidente. Todas. Né? É um grupo, mas cada uma tem o seu. Nós juntamos... A empresa que tem sede em Brasília é a Eletronorte. Tem algum lugar aí na Eletronorte? Não, nós podemos arrumar para vocês. Foi ótimo. Nós arrumamos um andar. E colocamos todas as empresas. A redução de 85% no custo. 85% do custo que nós tínhamos com esse tipo de atividade. Rio de Janeiro, 6 prédios. Nós já estamos com 4 e, se tudo correr bem, no final do ano ficamos com 2 prédios.
a redução de despesa da ordem de 60%, com despesas administrativas. Então, quer dizer, há muito espaço para redução. E, óbvio, eu não coloco aqui, mas aquilo é comum, horas extras. Uma empresa que tem muito mais empregado, sobre custos em relação aos regulatórios, ainda tem hora extra, periculosidade e sobreaviso. Assim, valores absurdos. Nós temos uma meta aqui de economizar 75 milhões por ano. E tem duas estratégias importantes no tema da receita. A primeira é que nós operávamos nosso mercado livre de forma desarticulada, sem uma referência única de preço. A gente sabe, as empresas, o CPFL tem uma reunião semanal, tá certo? Para a gente alinhar percepções. Nós não tínhamos uma percepção alinhada. E a gente sabe que algumas das vezes nós chegamos, inclusive como o CPFL, intermediar operação entre duas das companhias. Então, óbvio, fizemos. Nós não estamos criando uma comercializadora neste momento do Grupo Eletrobras, mas estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento, né, de instrumentos para facilitar a decisão em relação à comercialização. Há um potencial de melhora nisso, até para a gente não ser prejudicado por nós mesmos. Né? E há um conjunto a gente sabe claramente, só para dar um exemplo, no caso da 579, ela gerou algumas aplicações. Ela foi muito rápida, ela deixou de considerar algumas coisas. Isso hoje a gente está trabalhando para que na revisão extraordinária de tarifa que acontece agora, isso seja reconhecido. O tratamento que foi dado à CESP em São Paulo para venda já é completamente diverso daquele que nós tivemos nas nossas empresas. Então aqui há um potencial também. E aqui é só para dar um pouco dos números aqui. Né? No corte de posições gerenciais, nós tínhamos previsto um corte de 587, nós já temos, se a gente for olhar pelo corte de posições gerenciais, nós já temos 688. Então já estamos com 18% a mais do que a meta que nós tínhamos se colocado. Isso mostra que isso a gente aplicou um conjunto de critérios para as empresas, né? Assessores. Né? Assessores tinha no diretor, no superintendente, era um cargo cobiçado, né? Nós limitamos a 2 só no diretor. Né? Isso já gerou uma redução de praticamente metade dos assessores no grupo inteiro. Né? Para dar alguns exemplos. Secretárias. Né? Nós contratamos secretárias particulares. Né? Uma redução de 40%. Só com essas medidas relativamente simples, né? de se fazer. E com redução de custo associado, porque tem alguma gratificação que a gente não paga. Né? Uma perspectiva boa. Aqui eu também não nos detendo muito nisso, é só para mostrar que os efeitos, eu acho que nessa daqui fica mais simples de olhar. Os efeitos da redução de pessoal vão ser na casa de 12 mil, 6 mil pela privatização e os restantes 5 mil pela aplicação num plano de aposentadoria, né, que está aqui colocado, né, e um plano de demissão incentivada para se reduzir na implantação do centro de serviço compartilhado. A verdade é que essas iniciativas, no todo, têm um potencial de uma redução de 2,5 bilhões só elas. Né? Até um pouco mais quando a gente olha os custos administrativos ligados a essas ações. E, obviamente, nós temos que o resto daquele desequilíbrio nós temos que buscar na forma de aumento de receita, de aumento de eficiência das nossas operações. A boa notícia é que a gente tem saída para o Grupo Eletrobras, coisa que parecia não existir no começo. Aqui já falamos sobre esse tema, né, é o tema do SAP, né, das nossas empresas, aquelas que têm, aquelas que não têm. Então isso já foi contratado, inclusive, aqui uma notícia interessante. Decisão de contratação em setembro. A nossa licitação colocada na praça em dezembro, janeiro. Nós acabamos de contratar agora, há 2 semanas atrás, depois de 3 recursos dos candidatos. Então, assim, por mais correto que você faça, também a gente tem que olhar que os agentes privados que participam, eles também perturbam, e você é obrigado a seguir um conjunto de prazos legais, não tem jeito. Então, para você fazer isso, então a gente conseguiu, pela primeira vez, fazer com que todas as empresas tenham um único SAP, né?
Isso vai ser, em 55 anos, é a primeira vez que a gente vai falar a mesma língua, todas as empresas. Montamos isso aqui alinhado com a implantação do Centro de Serviços Compartilhados. Então, o SAP é fundamental para que você possa providenciar isso. O conjunto de atividades aqui, eu também não vou me deter nisso, não é? Identificamos as atividades de negócio, as corporativas, e definimos quais são aquelas que vão fazer parte do Centro de Serviços Compartilhados. E algumas coisas que a gente passou a acompanhar, eu estou colocando essas economias de holding, uma perspectiva só na holding de 32 milhões de reais, redução de contratos de terceiros. Então começamos a aplicar aquilo que o Falcone faz de forma habitual. Aqui só, finalmente, o tema da alavancagem, que nós tínhamos quase 9 vezes. Então, 6 iniciativas, redução de investimento. A empresa nesse tamanho não pode investir 50 bilhões de forma plurianual. Nós reduzimos isso aqui em 30%, sendo que, de verdades, acabou sendo 50%, porque 10 bilhões disso aqui é exatamente a reserva que a gente tem para uma função ligada à Angra 3. Né? Privatização do distribuidor, já vendemos uma com um ágio de 30%, né, que foi a Celg, as outras 6 vamos falar mais à frente. Venda de imóveis administrativos, vai sobrar muita coisa. Otimização tributária, venda de SPS e reestruturação societária. Não precisa ter 17 empresas. Né? Não precisa ter geradoras como a CGTE, por exemplo. Poderia estar ligada na Eletrosul. A Amazonas GT poderia estar ligada na Eletronorte. Quer dizer, então, e essas empresas têm prejuízo, que poderia também, na hipótese de a gente receber, a gente começar a receber agora a RBSE, aquela indenização de transmissão, ela poderia ter um tratamento melhor. Então isso tudo está endereçado, com potencial. Aqui está o negócio do investimento. E eu só quis chamar a atenção desse ponto. É a primeira vez que ele acontece no seguinte sentido. Vocês não viram a gente num leilão de transmissão pela primeira vez. Nós estivemos em todos os leilões nos últimos anos com 49%. Então vocês veem que tem 2 anos aqui que o orçamento é 0, exatamente para que a gente termine o que começou antes de começar alguma coisa que a gente possa gerar problema, inclusive de atraso. Né? Então isso tá acontecendo. Isso não está comprometendo as obras. Nós estamos aqui Belo Monte chega na energia segurada em outubro desse ano. Né? A partir daí são as colocações daquelas turbinas menores. Então a gente não tem, eu diria assim, o que eu coloquei em janeiro de 2020, é provável que a gente faça isso no segundo semestre de 2019. Essa é a última a ser entregue. Nós entregamos São Manuel em julho do ano que vem, entregaremos Sinop em dezembro do ano que vem, entregaremos a linha de transmissão que transporta Belo Monte integralmente em fevereiro do ano que vem. Então, a boa notícia é, e esse orçamento está garantido, os cronogramas estão assinados, as grandes obras terminam no curto prazo, e terminarão. As privatizações, agora em julho nós devemos... Esse trabalho está junto com o BNDES, contratamos empresas privadas, serviço A e B, como sempre foi feito. Em julho a gente recebe o valuation e a modelagem, a ideia é que a gente tenha, idealmente, a venda até 30 de novembro. Né? Isso está andando bem. Uma coisa interessante que eu falava até a alguns amigos, muitos ativos que a gente não tem nem ideia. Aquelas 178 SPS, nós temos um valor contábil, que é um valor pós-impairment, de 17 bilhões de reais. A Eletrobras vale hoje, todinha, 17 bilhões de reais. O pessoal não sabe disso, não consegue ver. Então, o que a gente vai conseguir fazer agora, obviamente, pedimos lá para o pessoal fazer a venda dessas empresas, não fizeram, e nós bolamos uma estratégia alternativa. Como todas as empresas devem para a Eletrobras, recursos ordinários, financiamentos, dividendos, nós falamos assim, olha, paga com a SPE. Então nós estamos recebendo, até o final deste mês, já de 3 das 4 nós já recebemos, o conjunto de mais ou menos 50 SPS das 110 em operação. E essas vão ser agora organizadas, nós contratamos um banco de investimento, o BTG, e o banco está organizando 2 pacotes, um só de eólicas e um só de transmissão. E nós temos também um valuation para poder exercer direitos de tag along nas empresas de
de geração. Com isso, nós já temos um potencial, eu acho que nessa próxima a gente mostra, isso está gerando em torno de 4 bilhões e 750 de volume de recursos para a quitação dessas dívidas, e isso aqui a gente já vai vender. Isso é o valor histórico, o valor contábil, já depois de impairment. Então, eu acredito que, numa boa modelagem, a gente consiga ter valores até maiores do que esse. E isso faz com que todas as 4 controladas já operem abaixo de 6 vezes EBITDA. Se elas reduzirem os seus quadros de pessoal, vão operar abaixo de 4. Aqui eu já falei uma boa parte desse negócio para vocês. A coisa boa é, bom, nós conseguimos, já temos alguns sinais assim, de efetividade, seja de privatização, de ações de governança, conseguimos restabelecer os empréstimos do BNDES para as obras de grande porte, tivemos aí o reconhecimento da RBC, embora ainda com 15% de problemas para resolver, mas 85% começam a ingressar na companhia agora. Tá? E uma reação em que pese a gente ter perdido, nesses últimos anos políticos, quase 25% do valor da empresa, mas a empresa subiu aí em cerca de um ano 225%. Então é um reconhecimento importante que o mercado fez da empresa. E aqui, só para fechar esse último slide, pela primeira vez a companhia reverte o prejuízo, né, que vinha de 4 anos, então esse número é o lucro apontado em 2016. E se a gente for olhar em base anualizada, a gente chegou a 8, mas na base trimestral, né, o ITR deste ano aqui teve 1.378. Outra boa notícia, a gente tem aqui uma redução do custo de pessoal, material, serviços terceiros e outros, então já entrando em ritmo, e uma melhora da nossa margem EBITDA gerencial. Era basicamente isso, né? Eu acho que coloquei aqui um conjunto de perspectivas, mas eu já me avancei na minha... Fico aqui, passo a palavra a vocês aqui agora. Obrigado. Cláudio. Só para nos organizar, Wilson, você tem que sair daqui exatamente às... 6h30. 6h30. Tem meia hora. Então tá bom, vou falar 45 minutos. Então. Brincadeira, eu vou falar muito pouco. Não, vou falar muito pouco. Mas eu quero começar a reflexão com um número que dá a medida do que eu vou falar. Em 1998, se não me engano, o presidente do Brasil, um cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso, decidiu-se fazer a privatização de um pedaço das 4 grandes, que é de um pedaço da Eletrosul naquela época, né, que foi dividido em 2, uma parte para transmissão e outra parte para geração de energia. Essa parte de geração de energia, que depois teve o nome de Gerasul, que foi privatizada, ela tinha uma dimensão da ordem de entre 5% e 10% da Eletrobras. Né? Ela se transformou numa empresa que chamou-se Tractebel, hoje chama-se Engie, uma empresa privada, que hoje vale 1,5 vezes a Eletrobras inteira. Ou seja, 30 vezes foi a diferença, resultado da performance dessa empresa privada, que obviamente teve sucesso nessa trajetória, pagou imposto todos os anos, etc., etc., o que contrasta com esse cenário que você descreveu aí. Né? Então, isso é o pano de fundo da reflexão que eu quero fazer, somando-se ao que você falou, Wilson. Na verdade, você está mostrando aí com um trabalho hercúleo que não surpreende aqueles que conhecem sua trajetória, mas a reflexão que eu trago é se isso é uma coisa perene ou a gente corre um risco enorme de, mudando essas cabeças mais virtuosas que estão conduzindo o setor nesse momento, a gente ter o refluxo dos fenômenos antigos. Né? Esse problema nos preocupa lá no Instituto Tassiano Brasil há algum tempo, tanto que em 2012 nós fizemos a publicação de 2 white papers tratando disso. Né? Um deles foi inspirado
chamou-se o uso político das empresas do setor elétrico, né? E teve como inspiração, enfim, a teoria lá dos grupos de pressão de Gary Becker, que deu, enfim, prêmio Nobel para ele de economia há muito tempo, e tratado em profundidade, até numa tese de doutorado do Eduardo Monteiro, que está aqui, que é o nosso diretor executivo, fez doutorado na USP e usou isso como tese, né? Mostrando o uso político das empresas do setor elétrico. E, no limite, o que diferencia a performance de uma empresa como foi a ENGIE privatizada, quer dizer, aquele pedaço da Eletrobras de 98 para a Eletrobras do jeito que ficou, foi o uso político exacerbado, descabido e terrível que se fez da Eletrobras. Quer dizer, também, no limite, o engenheiro formado que trabalha num Eletrobras da vida foi formado na mesma escola que o engenheiro que trabalha na outra, né? E por que diabos que a performance desse grupo não é tão diferente da outra, né? A literatura econômica chama atenção de uma maneira genérica para dificuldades intrínsecas de empresas estatais. Basicamente, 5 elementos. Quer dizer, e aí não só Brasil, é empresa estatal no mundo inteiro, que são, digamos, fatores de dificuldade da gestão de uma estatal. Primeiro, objetivo indefinido, né? Frequentemente se questiona o próprio objetivo. Quer dizer, uma empresa privada, de maneira simplista, o objetivo é gerar valor, né, qualquer que seja o setor. Uma empresa estatal, alega-se outros objetivos. Ele é pouco definido. Segundo, falta de disciplina orçamentária. Terceiro, uso político, aquilo que eu falei, né? O quarto, a administração inepta, que vem junto com esse pacote todo. E o quinto, um processo decisório burocrático. Você até deu um exemplo, o tempo que leva para se fazer uma coisa que você poderia fazer de uma maneira muito mais direta. Então, esse pano de fundo de dificuldades de uma empresa estatal existe no mundo inteiro e aqui é exacerbado porque um desses elementos, que é o uso político, aqui no Brasil, a gente é testemunha de que ele é feito de uma maneira absurda, né? Outro elemento de reflexão é, enfim, como você, enfim, mitigar um pouco esses problemas, e é óbvio que enfim, incrementando a qualidade da governança corporativa, quer dizer, os princípios básicos de transparência, equidade, conformidade, etc., coisa que você, desde o primeiro momento, tentou implementar, e aqui você demonstrou que com resultados muito palpáveis acontecendo aí, né? Então, para ficar limitado no tempo e devolver a bola, Wilson, a reflexão é o seguinte, quer dizer, você está vivendo essa experiência, e eu fico feliz de ver o entusiasmo com que você se apega a esses resultados, e até eu tenho testemunho de gente de fora que, acompanhando de perto o seu trabalho, diz que é entusiasmante ver, talvez todos aqui não saibam, quer dizer, o Wilson referiu a esse inchaço do ponto de vista dos quadros funcionais da Eletrobras, uma loucura, mas quando você vai no limite buscando a qualidade, lamentavelmente, a qualidade não tem a mesma proporção do tamanho do quadro, né? Até porque os incentivos não são claros do ponto de vista, enfim, isso é um testemunho que eu dou dessas pessoas, que muitas delas que estão lá. É óbvio que há exceções importantes, né? Mas o que eu trago isso aqui é porque você está conseguindo fazer essa coisa sem grandes mudanças no quadro. Você está, enfim, usando o que você dispõe, né? Obviamente, quando você olha, sem julgamento de valor, mas é porque os critérios foram outros, né? Quer dizer, você olha uma empresa privada de alto desempenho, se quiser pode excluir a CPFL, para não falar aqui, mas tem várias outras. Você vê os padrões de recrutamento, seleção, treinamento, incentivos para que o sujeito opere, são muito mais alinhados e a performance vem junto. E você não tem isso, você não conta com isso, por enquanto, na Eletrobras. Então, diante desse quadro, né, o exercício que eu queria fazer, devolvendo a bola, é o seguinte: ok, espetáculo, mas fortemente apoiado numa motivação gigantesca de quem está conduzindo a Eletrobras no momento, e a gente está sendo testemunha disso, e preparo, talento, capacidade forjado na sua experiência profissional, né? Mas Brasil é Brasil, né? E aí, o que nós podemos fazer, aproveitando esse momento, né, para tornar mais perene esse tipo de condução, número 1, e número 0,5, para anteceder, né, o que ainda poderia ser feito até para melhorar isso, principalmente no que diz respeito à maior liberdade para contratação, demissão, recrutamento, enfim, processo de seleção, etc., para tornar ainda mais ou menos difícil o seu trabalho,
mas, enfim, fluindo para o segundo ponto, que é como tornar mais perene essa realidade e a gente sair daqui com confiança de que não é um episódio. O Brasil é cheio de bons episódios, né? Não é apenas um bom episódio, é uma coisa, é uma transformação que pode vir a ser perene. Privatização total ou o quê? Veja, eu acho que você colocou bem, Cláudio, acho que é uma pergunta extensa. Eu queria dividir ela em alguns pontos. O primeiro é o que você colocou dos incentivos, o desalinhamento de incentivo. Ali nós temos o contrário. Nós não temos praticamente nenhum incentivo para que as pessoas produzam, superem metas, saibam quais são. Isso não existe. Nem para os dirigentes. Inclusive, nos últimos 3 anos, existe uma política para ser aplicada de remuneração variável, acho que de 2 remunerações por ano, recebidas ao longo de 3 anos. Ela não é sedutora para nenhum padrão. Tá? Mas ela existe. Poderia ter sido aplicada. Ela também não foi aplicada nos últimos. O salário dos dirigentes de estatal foi congelado. Né? O salário da Eletrobras é o menor salário de todas as estatais. Então, você vai pegar um presidente de uma subsidiária nossa, ganha, se for uma distribuidora, em torno de R$30 mil. Se for uma geradora, em torno de R$40 mil. Na holding, que tem o maior salário, é de 50 mil, que é o meu. E é esse o salário por 12 vezes e não tem nenhum outro tipo de... Ele é bastante inferior ou inferior a empresas estatais do próprio governo, como a própria Petrobras, como o BNDES, etc. E os desafios são assim, de magnitude semelhante, se não forem maiores, em alguns casos, na própria Eletrobras, pelo tamanho da organização. Então essa é uma circunstância que tem que se considerar. Nós não vamos conseguir, no momento em que estabilizarmos a operação e tivermos que, por exemplo, estimular, trazer pessoas de fora ou desenvolver as pessoas de dentro para retê-las e alinhá-las num objetivo, se a gente não tiver o mesmo incentivo que um privado vai ter. Isso não vai levar a pessoa. Acho que ali tem, só para ficar claro, a Eletrobras tem mais gente do que precisa, mas tem muita gente qualificada. Agora, qual é o destino de muitas das pessoas qualificadas da Eletrobras? É prestar um outro concurso, ou para a Petrobras ou para o BNDES. Grandes talentos da Eletrobras estão hoje nesses 2 lugares, o que passaram na Eletrobras, depois ou na Petrobras ou no BNDES. Então, o tema da remuneração do quadro de comando, de forma geral, é um tema para ser endereçado. Óbvio que será também no Conselho de Administração. Nesse momento aqui, eu até agradeço e elogio os que estão conosco lá. Você ganhar R$5 mil para tomar o risco que você está tomando aqui, essa é a remuneração do Conselho de Administração da Eletrobras. Ou de qualquer uma das nossas subsidiárias. Então você tem um Falcone, tem uma Helena Landau, tivemos o Alqueres, mas estamos agora com o Zé Monforte, Rangel, quer dizer, é gente qualificada que se dispôs a enfrentar um desafio. Então, claramente, não é pela remuneração. É pelo significado que esse desafio vai trazer. A superação desse desafio vai trazer para cada um em nome de todos nós, certamente. Então, esse é um tema que eu endereçaria como muito importante. O tema, por exemplo, da Lei 13.303, ela melhorou muito isso aqui. A lei faz uma peneira que nós não tínhamos para indicação. Então, político não pode, parente de político não pode, sindicalista não pode. Quer dizer, melhora muito, estabelece uma condição mínima de formação, de experiência. Pode ser melhor que isso? Pode. Tá? Se a gente vinculasse requisitos de cargo em cada uma das empresas, seria melhor. As empresas não têm um requisito. Então, aí você tem que interpretar. A interpretação é que mora o perigo. Então, acho que há evoluções nessa lei. E há evoluções, inclusive, para tirar a burocracia. A Petrobras não usa a 8666. Nós usamos daquilo que nós entendemos devamos usar, que é a maioria. Mas eu acho que deveria ter um procedimento para empresas como essa. Uma parte da perda de competitividade é o tempo que a gente leva fazendo determinadas coisas. Nós poderíamos estar produzindo mais rapidamente com o SAP se a gente tivesse tido a oportunidade de contratar ele lá atrás. Uma decisão tomada em setembro que nós vamos, na melhor das hipóteses, concluir em setembro do ano que vem. São 2 anos de decisão.
Foi uma decisão que uma empresa privada, eu me lembro, na RGE, nós implantamos em 8 meses. Então nós vamos perder, isso aqui perde tempo. Então eu acho que o tema também da lei, a lei melhorou muito, mas pode melhorar mais ainda. Eu acho que a gente teria um endereçamento. É claro que a perenidade de resultados, nós temos algumas empresas, a Shell é uma empresa estatal, mas ela funciona, ela tem uma governança que permite ao governo operar adequadamente. Ele não é um interferidor, ele só entra lá em caso de emergência. A Embraer é um caso semelhante aqui no Brasil, e bom, nós vamos ter que evoluir para um negócio como esse. Eu acho que ela tem que ter foco, né? A companhia vai ser focada, então, isso a gente já conseguiu, porque você eliminou as distribuidoras, as ações de encargos setoriais, etc. Porém, existem coisas que ela vai ter que melhorar. O estímulo ao desempenho é a principal delas. Vai ter que sair, nós estamos assim, no 3S com água em cima. Nós vamos ter que sair e ela vai reagir em termos de valor. A gente não pode esquecer o seguinte, existem alguns desafios, eu até não coloquei muito claramente, mas 3 pelo menos para a gente endereçar no curto prazo. O que é que a gente vai fazer com Angra? 3, que nós paramos a obra. Essa obra custa algo, possivelmente em torno de 15 bilhões para ser concluída. Né? Era um investimento financeiro do governo. O governo se dispôs a fazer uma usina com 92% de financiamentos. Então, ali nós temos um tema a endereçar. Eu acho que, óbvio que o tempo agora foi favorável, porque também você não conclui rapidamente e nós não temos demanda para essa energia. Mas essa energia vai ser importante para o Brasil, muito próximo do centro de carga, uma usina termoelétrica de base. Acho que a gente vai ter que fazer um ajuste no preço, mas é algo para terminar e importante. E você tem o vencimento, por exemplo, de Itaipu e de Tucuruí, que acontece daqui a 5, 6 anos, né, que também terão que ser objeto de algum tipo de discussão. Aí é que eu acho que o governo, e eu acho que o novo governo terá um pouco mais dessa missão. Né? Eu acho que esse governo você não consegue resolver esse tipo de dilema, mas eu acho que você pode colocar a empresa em condição de pensar num destino para ela que preserve o valor. Agora, nós temos que também reconhecer, são mais de 200 usinas, mas algumas muito significativas. Né? Tucuruí é uma usina significativa, Binacional de Itaipu, nós vamos privatizar isso. Eu não sei o quanto a gente tem de apego a esse símbolo, mas nós vamos precisar considerar esse tipo de coisa. Eu acho que era importante que a gente concluísse o que foi começado e não terminado, e aí tivesse tempo para pensar. Você pensa melhor sem a pressão financeira, sem a pressão do cronograma e sem a pressão do desequilíbrio. Aí eu queria colocar uma coisa que é importante, que tendo vivido no setor estatal antes e no setor privado praticamente ao mesmo tempo, né, nos dois. Me impressiona muito assim, o comportamento sindical. Né? Por exemplo, hoje eu sou assim, então uma relação difícil por conta dos programas que são meio óbvios. Né? Quer dizer, uma empresa que está devendo o que a gente está devendo tem que vender coisa. É meio óbvio isso aqui. Eles não são contra só a privatização dos distribuidores, eles são contra a venda de empresas como essas que eu falei, dessas SPS. Bom, nós estamos com um quadro, como eu falei assim, envelhecido comparado com qualquer tipo de padrão de empresa. Né? Eles não têm, assim, plano de aposentadoria, eles acham que o incentivo é pequeno. O incentivo, eu até brinco, eu tive um incentivo para sair da CPFL, que é do tamanho do que eu estou oferecendo. Quer dizer, você recebeu o fundo de garantia, a multa do fundo de garantia. Isso não é um direito que a gente tem quando você dá num contrato de estatutário, estando você aposentado. Nós estamos oferecendo isso, mais 3 remunerações, esse pacote multiplicado por 1,5. Para quem está há 30, 35, 40 anos, isso dá na média 15,6 remunerações, que são consideradas baixas pelo pessoal, porque eles entendem que eles têm direito a um conjunto de coisas. Então, eu sinto assim, nós não tivemos muito tempo, e aí a relação, quer dizer, quando você tem uma agenda difícil, que é contrária àquela
que eles vinham dando, então a relação do executivo principal é muito conflituosa com eles. E eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser restabelecida. Você não faz uma empresa boa se você não tiver um alinhamento da equipe inteira, e aí os líderes e os liderados. Nós estamos num momento assim de grande conflito. E é de uma parte dos líderes com uma parte dos liderados. Não tem jeito. É um desafio. Estabilizar essa operação é o nosso desafio desse ano. Esse ano onde você vai ter o maior embate, porque você tem que privatizar, é uma perda de pessoas. Você tem que aposentar e você tem que estimular a implantação do centro de serviço compartilhado. É uma relação que tem que ser reconstruída, mas me impressiona assim, a força e a própria adesão das pessoas a esse tipo a abordagem deles. E é tipo assim, a espera de um milagre. Eu pergunto, eu falo assim, tudo bem, não é esse caminho, qual é o caminho que nós vamos seguir? E o caminho sempre envolve algo que alguém vai dar, em princípio o governo. E eu tenho que falar assim, as pessoas já pagam mais de 40% de imposto. As pessoas estão tendo as suas aposentadorias mudadas. O governo tem 150 bilhões de buraco. Da onde virá esse dinheiro? O contribuinte não tem como pagar. E o governo não tem e não quer aumentar ainda mais para o contribuinte. Nós temos que virar por nossa própria conta. Então, esta agenda é uma agenda que eu diria assim, complexa, de consciência. E eu acho que isso aqui é uma consciência do setor como um todo, não é só da Eletrobras. Eu vejo o setor estatal, de uma maneira geral, tem que... E aí eu acho que talvez falte um conjunto maior de regras. Eu brinco com o pessoal e falo assim, nós não mandamos embora um funcionário nos últimos 2 anos. Eu espero conseguir mandar o primeiro embora numa comissão que eu acabei de montar, porque tem um procedimento para mandar um cara embora que vai quando quer na companhia. E nunca foi mandado embora. Eu falei assim, tem um processo, tem um processo. Tem que montar uma comissão. Eu falei, mas então vamos montar uma comissão, meu Deus do céu. Mas para fazer aquilo que que qualquer um de nós nem faria. Mandaria alguém fazer, chama ele e manda embora. No nosso caso, nós vamos ter um processo que vai levar pelo menos um mês para tirar uma pessoa. E eu acho que aí o Ministério do Planejamento corretamente nos cobra. Fala assim, olha, esse tipo de ação vocês têm que ser mais honestos. Mas deixa assinar um acordo que gera garantias de emprego, etc. Então, no trato de pessoas, no tipo de garantia, nós precisamos evoluir muito aqui. Muito. Eu entendo que o tema que você falou da burocracia, a lei te dá uma certa liberdade. Eu acredito que em função do que aconteceu, há um certo constrangimento de fazer isso. Nós próprios, por exemplo, para contratar a Roland Berger, fez um trabalho na companhia durante 2 anos e meio. Estabeleceu um conjunto de coisas que podiam ser feitas. Uma delas, o Centro de Serviço Compartilhado. Fez isso para a EDP do jeito que a gente quer fazer. Eu contratei por inexigibilidade. Estou levando tinta. Eu contratei também um prédio da própria fundação. Quando eu cheguei, nós íamos para um prédio bacana, nós íamos ter uma economia, mas o prédio não era nosso. E o nosso prédio estava desalugado, gerando déficit atuarial na nossa própria fundação. Vamos mudar de ideia. Vamos para um prédio menor que é nosso e eliminar esse problema. Fizemos isso por inexigibilidade. Aí você manda fazer reforma, o pessoal vai reclamar que você fez a opção. A do prédio tudo bem porque é nosso. Do conserto para ser rápido, tudo mal porque você não usou inexigibilidade. Então, esse tipo de coisa atrapalha. A empresa é mais lenta, ela vai ser sempre pior precificada na Bolsa porque ela não consegue ser... E eu estou falando assim, vontade de fazer as pessoas têm, mas elas não conseguem fazer. Então, aqui precisa também, para além do tema da governança, a gente criar algum tipo de instrumento, porque eu não sei se... eu falo isso para as pessoas, o tema da Petrobras, assim como o da própria Eletrobras, onde a gente identificou, a gente vê assim, poucas pessoas que fizeram coisa errada. Mas essas poucas pessoas que fizeram coisa errada acabaram punindo todo o conjunto das demais pessoas. Era preciso dar um entendimento mais claro dessas coisas para que os instrumentos
de competição pudesse ser feito. Se a gente não conseguir isso, não vale a pena ter esse tipo de empresa. Porque ela vai sempre dar isso que você falou. Assim, olha, um pedaço da empresa... A Eletrobras tem um patrimônio líquido de 50 bilhões hoje. Ela vale na Bolsa menos de 20. Ela podia valer 2,5 vezes isso aqui. Para valer só o valor do patrimônio líquido. Se for pegar uma empresa... A CPFL, quando nós vendemos por 27 bilhões ou algo em torno disso, ela tinha um patrimônio líquido de 9. 3 vezes o patrimônio líquido. É comum que a gente tenha esse tipo de coisa. Isso acontece também com a Tractebel. Nessa métrica, se a gente fosse eficientíssimo, nós valeríamos 150 bilhões. Aí você fala assim, agora é igual. Mas só que ela não é. A governança, nós temos uma governança de empresa privada espetacular. Esse tipo de profissional, Falcone, Helena, etc. Agora, a gente precisa ter uma capacidade de atrair essas pessoas de forma permanente, senão vira só desafio. Aí depois pode virar outra coisa. Então, eu acho que tem que reconhecer uma empresa de 170 bilhões, fatura 35 bilhões por ano, né? Vai ter algo em torno de 12, 13 mil empregados. Nós não estamos fazendo uma coisa pequena, com um conjunto de subsidiários. A redução que a gente tem aqui de 17 vai vir para talvez 5, de 170 SPS, possivelmente vai reduzir para menos de 40. Então vai racionalizar a estrutura da companhia. Mas ela continuará grande. E, de novo, nós estamos falando, nessa época aqui, de uma das 4 maiores empresas de energia renovável do mundo. Mesmo com as vendas que a gente vai fazer. Então, é isso. Eu sei que você está em cima da hora, mas eu não queria perder a oportunidade aqui de abrir, pelo menos para 2 perguntas aqui. Felipe já se inscreveu. Calab quer fazer? Tá. Eu vou ter que limitar aqui por conta da saída do Wilson. Sejam, por favor, concisos para não... Tentar ser conciso. Bom, primeiro, enorme simpatia e empatia pelo tudo que você está fazendo, né? Tem 1000 ecos aqui, 15 anos depois, né? E eu queria retomar a questão da blindagem, porque eu queria te provocar um pouquinho a isso, porque foi uma enorme frustração de que a blindagem que a gente se propôs a fazer no caso da Petrobras, ela não funcionou. Sim. Com o SEC, com o CVM, com o Tribunal de Contas, com o Conselho, com tudo, né? E aí um pouquinho nessa relação. O que garante que você, se você sair, se tiver uma coligação de governo, e como é que você, de fato, blinda? Eu não sei como é que resolve. Eu estava tentando pensar, fora a privatização, mas aí você mesmo falou, tem questões emblemáticas muito fortes. Itaipu, Tucuruí, nós sentimos, quando houve a discussão da mudança de nome, se percebeu quão emblemático que é a companhia. Então, era um pouco essa questão. Só um outro comentário aí, claramente, quando a gente vê essa evolução, isso aqui é uma conta movimento em aberto. Sim. Escondida. É verdade. Né? Absolutamente. É conta movimento, ou quer dizer, é um déficit público enorme aqui, que estava aqui passando na frente do nariz de todo mundo. Eu só queria te colocar uma coisa. Esse número de fraquezas que a gente tem no balanço, o Petrobras também tem. Não sei se no mesmo tamanho, na mesma magnitude, mas tem também. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que a gente... Posso fazer uma intervenção claro. extemporânea, mas talvez importante? Vamos pegar a pergunta do Calab para você poder responder bem que você não perdeu o avião. Mesmo que você queira perder. Não, tá bem. Pergunta em 2 partes. Uma é essa mesmo e a resposta ao Cláudio Salles. Eu acho que a reestruturação do grupo Eletrobras, com conselhos e centros de serviços compartilhados, etc., é distinto de uma empresa que se organiza num bloco único de capital, tipo Petrobras, principalmente. E eu acho que isso é uma defesa. É muito difícil desfazer a unificação dos SAPs, etc. É um pouco a tua impressão, se isso é um bloqueio ou não. E a segunda questão é isso, quer dizer, a Eletrobras não lembro, a 5ª maior empresa do mundo por ativos de energia elétrica. A 15ª hoje. Hein? A 15ª. Digo, 15 anos atrás era a 10ª maior por ativos de energia e 34ª por valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado em relação ao patrimônio era metade.
Cada dólar que você punha de capital valia 50 centavos. Caiu a 16 centavos. Você disse que já subiu a 40 centavos. Isso mesmo. 20 sobre 50. Então, tem uma questão fundamental de retomar. A dívida era 20 bilhões. Subiu para 40. E os ativos eram 80 e baixaram para 40. Era uma coisa desse tipo. A pergunta é assim, não dá para abrir o capital de uma boa subsidiária, tipo Furnas? Por que não abre o capital embaixo, mantendo o controle? Não é uma boa solução financeira? É uma solução que foi discutida, né? Mas deixa eu só voltar, eu vou falar sobre você. Eu só queria te colocar, Henrique, é o seguinte. No caso da Petrobras, que é um caso semelhante ao da Eletrobras, os órgãos de administração, todos, independente aqui da qualidade, e mesmo o auditor interno, externo, independente, etc., não identificaram nada. Quem identificou o problema na Petrobras foi a polícia. A gente tem que olhar isso aqui. A mesma coisa aconteceu com a gente. A verdade é o seguinte, o setor de infraestrutura como um todo tem uma característica que é propícia para esse tipo de abordagem. Talvez agora menos propícia. Mas o que é? Projeto muito grande que leva muito tempo. Quem quer se aproveitar acaba achando um caminho por essas empresas. Mas o mercado sabia. Sim, mas, de novo, o mercado sabia, ou suspeitava, mas quem descobriu foi a polícia, não foi o auditor. Tá certo? Então, você fala assim, tem uma denúncia dentro da companhia não tratada? Não, não tem. Porque também os canais não eram tão, talvez, efetivos, etc. Então, o que eu acho que está sendo feito lá, aqui, vai melhorar muito esse tipo de situação. Se você tem um canal de denúncia privado, o cara vai fazer e provavelmente vai ter um tratamento que o sujeito, ao fazer num negócio que ele sabe que não é privado, ele pode ser até condenado. Então, eu acho que esse tipo de coisa melhora. Não elimina, mas melhora muito a situação. E no teu caminho, eu acho que um caminho importante para a Eletrobras é o da racionalização. Ela não precisa ter esse conjunto tão grande de operações. Idealmente, quer dizer, assim, poderia ser uma coisa que nem a Petrobras. Por que a gente tem que ter empresas regionais para chamar de sua? Falar assim, você poderia ter uma empresa que tem geração, transmissão, se quiser criar uma de geração, uma de transmissão. Para que ter uma no norte, outra no nordeste? Essa situação não ia. Nós já integramos tudo, não? O sistema é interligado, por que as empresas não são? Mas esse é um debate que terá que ser feito. Abrir o capital, a companhia já está listada. Você vai criar uma competição para o seu próprio. Na minha opinião, se você acredita que free float gera uma boa participação sua no free float, gera possibilidade de você entrar em índices diferenciados, e o índice diferenciado valoriza você, você criar uma segunda alternativa dentro, você vai dividir liquidez. A gente teve essa mesma experiência na CPFL. Abrimos uma segunda, não conseguimos ter. Se tivéssemos efetividade, perderíamos nas duas. Se você não tem tamanho para isso, vai acontecer. Então, no nosso caso, é um caso semelhante ao que você tem na Petrobras, porque a BR não é... Se a BR entrar nesse processo, ela divide. Aí você fala assim, não, o Banco do Brasil fez isso. Com o seguro, que era uma coisa não percebida. Então, vamos fazer uma coisa aqui para listar, por exemplo, as SPS, as participações, etc. Talvez seja um caminho. Você listar a sua maior, talvez seja algo que você possa perder. Tem que olhar. Eu não tenho dúvida que a saída, aí só respondendo as duas perguntas, aumentar a participação do setor privado nessa empresa pública vai forçá-la sempre a ter um nível melhor de governança, de transparência, de equidade, e aí eu acredito que a lei haverá de ajudar. É um exemplo semelhante ao que a gente tem na Embraer, para dar um exemplo brasileiro. Então tem caminhos para seguir. Agora, ele passa por empresas saudáveis, empresas que têm os instrumentos adequados de governança, igualzinho de empresa privada, senão melhor. Ela tem uma obrigação de eficiência de empresa privada, não pode ser tão ineficiente quanto a nossa aqui. Porque esse exemplo que
que o Cláudio colocou, eu diria assim, na grande maioria das empresas de geração e transmissão, a operação custa 10, 15, 20% a menos do que a referência regulatória. A nossa custa 40%, nós somos quase o dobro do preço. Então isso também perde valor. Você não tenha dúvida assim, que o 40 centavos vira R$1, no exato momento em que a gente não tiver ineficiência operacional. Não precisa nem ter isso é ótimo, mas ela já vira, e vira mesmo. Então tem um valor a ser capturado com coisas, eu vou dizer assim, relativamente simples, porque são conhecidas, podem ser feitas, mas é algo que nunca foi feito. A nossa inércia não está na direção que a gente está precisando colocar. E é um negócio grande, não é um negócio que você... Não é virar um fusquinha, é virar um ônibus grande, pesado, tem que fazer com cuidado. Ô Sérgio, você vai ter que sair, né? Sim, presidente. Só queria dizer o seguinte, eu achei realmente muito ilustrativa a sua exposição. Digamos, não é provavelmente novidade para quem já tentou fazer isso na Petrobras lá atrás e tudo mais. Agora, a pergunta central, vai haver permanência nisso ou não? Não é? No limite, isso depende da política. Porque por que nós só conseguimos privatizar a Eletrosul? Porque era impossível enfrentar politicamente os blocos de poder nas outras empresas. Impossível. Tentei o que podia. Impossível. Furnas era um condomínio enorme de todos os partidos de Minas. Eletronorte, idem de alguns partidos lá no norte. Né? Essa é que é a realidade. É um condomínio quando se fala a empresa é estatal, pertence ao povo, não, pertence aos partidos, aos políticos e a grupos de interesse que estão ali organizados. Isso continua. Isso continua. Né? Você vê, mesmo agora, algumas modificações estão sendo propostas no Congresso. Ontem, na reforma trabalhista, o governo perdeu na Comissão de Assuntos Sociais, né? Porque por há interesses políticos. Então, não se pode dar garantia. Eu acho que precisa haver um maior conhecimento da sociedade em geral sobre essas questões que são ditas aqui. Nos grandes números, o que acontece? Essa comparação entre o que aconteceu com a Eletrosul e as outras. Porque a ineficiência deriva da pressão política. Não é que a burocracia estatal, ela isolada, não seja capaz de chegar a uma boa performance. Ela é. O que não é capaz é o sistema político. Para dizer numa palavra, o nosso sistema político deu cupim nele. Deu cupim nele, bichou todo. Está tudo podre. E eu não estou falando de um partido, é o sistema político que bichou. Não é? A população percebeu isso. Está contra tudo. Mas não pode ser, vai ter que ter alguma coisa no lugar. Então, eu acho que a permanência vai depender muito do que nós sejamos capazes de fazer nesses próximos anos no Brasil, meses daqui a pouco e anos no Brasil. Porque eu me recordo bem, quando terminou o meu mandato, nas campanhas do meu partido que me sucederam eram contra. Sim. Por que eram contra? Para ter voto. Por que tem voto? Porque a cultura brasileira é essa. Você tem que remar contra. E cultura é mais difícil de mudar do que instituição. É isso. Mais difícil. É o seu caso lá. Quer dizer, a cultura dos sindicatos, a cultura é essa. Eu tenho direito a. E como é uma sociedade desigual e que quase ninguém tem direito, é difícil você não entender a argumentação. Agora, como começou a haver uma modificação talvez mais forte, tem gente poderosa indo para a cadeia, eu lamento dizer, mas isso é o que tem que fazer. É o que tem que fazer, porque senão não vai conseguir quebrar as estruturas que estão aí, assentar na cabeça das pessoas, que vão, outra vez, delinquir, apesar de toda a boa vontade, todas as regras que se façam, porque elas são motivadas culturalmente e têm apoio na sociedade. Quer dizer, então nós temos que ter uma luta permanente. Agora, como é que faz essa luta? Você está fazendo. Agora tem que mostrar. Não cabe, não são vocês. Os outros têm que mostrar o que está acontecendo. Eu lamento dizer, mas dada a experiência, o que puder privatizar, privatiza, porque não tem outro jeito. Isso não é minha formação cultural, nem meu sentimento, mas não tem mais jeito. Ou você realmente aumenta a dose de privatização, ou você vai ter, de novo, um assalto
ao Estado pelos setores políticos e corporativos. O grande inimigo do Brasil é o corporativismo. Isso. Isso já todo mundo dizia, o Sérgio Buarque, vem de Portugal, não sei o quê, não é? O Faoro. É verdade. Nós estamos vivendo outros momentos em que o corporativismo está aceso aí. O que houve agora no Congresso Nacional de votar essa reforma trabalhista foi um engano lá na Câmara, porque passou sem que percebessem, como a lei de responsabilidade fiscal. Passou sem que percebessem. Não perceberam as consequências de acabar com o imposto sindical. Não é acabar com os sindicatos, é acabar com a casta que vive do imposto sindical e que promove esse tipo de cultura que não nos permite avançar mais. Mas eu só queria te felicitar pelo esforço enorme que está sendo feito e não dizer palavras de desencorajamento, mas é que nós precisamos lutar mais para poder realmente mudar as condições. Muito obrigado, presidente. É isso mesmo, concordo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês todos aqui. É sempre um privilégio estar aqui no Instituto. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Você vai ter que correr, rapaz. Obrigado. Muito inspiradora para mim.